Estamos voltando com o programa Panorama. Hoje, de forma especial, estamos entrevistando Pedro Sebastiani, e ainda há pouco disso, que é futuro membro da Academia Cabreiros de Letras e filho de um dos idealizadores dessa ponte fantástica construída em 1926. É interessante dizer que, na época, a cidade de Cabo Frio, muito acolhedora, mas não dispunha de instalações. Ele veio procurar um local adequado para se estabelecer, botar o seu escritório, botar sua moradia, e não encontrou, à época, um local que lhe conviesse. Com exceção do quê? Da cadeia local que tinha acabado de ser construída. Hoje, o Batalhão de Bombeiros ocupa esse prédio. Mas naquela época era a delegacia e a prisão do local. Com esse fato, meu pai ocupou uma das celas e lá dentro passou a fazer o seu escritório e a sua dormida. Inclusive, é bom lembrar que esse prédio onde hoje acolhe o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio tem também na sua história um momento bastante grave. Foi quando alguns cabofrienses mortos no centro da cidade pelos policiais, que na época chamavam meganhas, teve aquele prédio invadido. Quer dizer, temos a história que relata esse fato triste e estamos conhecendo hoje a história do seu pai, que utilizou uma das celas para então começar o seu trabalho em Cabo Frio. Mas tem muita coisa interessante, muita piada. Conta-se, por exemplo, né, que como só passava um carro de vez, um não conseguia ultrapassar o outro, a combinação no trânsito era o seguinte: o carro que atingisse, vindo do porto do carro, né? A Gamboa era muito pequena naquela época, o ponto de referência era o porto do carro. Nós tínhamos a estação de trem no bairro da estação que hoje é Jacaré. Ainda existe lá a construção da nossa estação de trem, que virou um camping, pousada. Mas a combinação, quando alguém vinha atravessando a ponte e dois carros, por exemplo, teria preferência para ultrapassar o carro que primeiro chegasse no topo da ponte. Então, quem estivesse mais abaixo tinha que dar marcha ré. Conta-se uma história que o Dr. Tionas Terra, que foi um dentista aqui importante de Cabo Frio, família de Cabo Frio, tem ainda filhos aqui na cidade, ele comprou um carro e estava aprendendo a dirigir. Naquela época não tinha essas coisas de carteira, exame de motorista, né? Você que aprendia aí na rua mesmo. Então ele veio atravessar a ponte, não chegou no topo da ponte. Quem chegou no topo da ponte foi o outro carro. Então o outro carro, e ele parou. Ele parou, e outro carro dizia para ele, o outro motorista, para ele descer. E ele então botou a cabeça do lado de fora da janela e disse: olha, ou você desce, ou você vem aqui dar marcha ré no meu carro, porque eu ainda não aprendi a dar marcha ré. Então ficou como uma das coisas folclóricas da ponte, da antiga ponte Feliciano Sodré, que dava passagem para um só veículo. Tem a questão dos sinaleiros, enfim, uns grandes congestionamentos em Cabo Frio. Já me recordo, inúmeras vezes, tentar passar de um lado para o outro e encontrar um carro que ocupava a outra metade da ponte, e surgiram, indiscutivelmente, uma série de brigas, principalmente na época de carnaval, que o tráfego aqui em Cabo Frio se tornava um verdadeiro obstáculo para as pessoas se movimentarem de um lado para o outro. A existência do sinaleiro é bem posterior às primeiras brigas que eu presenciei, várias delas no meio do vão da ponte. Veio depois a Gamboa, o desenvolvimento da área de confecção, a ogiva, o peró, Búzios mesmo, que à época era distrito de Cabo Frio, mas que não havia estrada que levasse, como hoje há lá por Campos Novos, né? Você, para ir a Búzios, você tinha que invariavelmente entrar aqui no centro de Cabo Frio e atravessar a ponte Feliciano Sodré. Imagina esse fluxo intenso de veículos crescendo a cada ano,
tornava um grande transtorno para a cidade. Eu me lembro ainda da época que eu era prefeito, no meu primeiro mandato, a sede da prefeitura era onde hoje funciona a Câmara Municipal, ali na Avenida Assunção, em frente à Igreja Metodista. Para vocês terem uma ideia, o congestionamento causado pelo engarrafamento na ponte Feliciano Sodré ia até a Avenida Assunção, ali na altura da Câmara, da atual Câmara Municipal. Uma ocasião de um caminhão que subiu de um dos lados, aquele que foi do lado da Gamboa, e nós vimos atrás vários outros carros vindo da cidade. E o negócio empacou no meio do caminho, e a solução do litígio foi a porrada. Soco um no outro. Quem ganhou foi o mais forte, que era o caminhoneiro. É interessante que essa ponte com uma pista só em uma direção, permaneceu até 1982, quando ela foi ampliada já no governo do prefeito Zé Bonifácio. Tem uma coisa muito interessante, que foi muita crítica que a gente sofreu durante a interrupção da ponte, porque nós ficamos praticamente, terminada a Semana Santa do ano, isso foi em 82, terminada a Semana Santa do ano de 82, nós começamos, domingo de Páscoa, na segunda-feira nós interrompemos o fluxo de veículos, construindo uma passagem de pedestre de madeira, só passava pedestre. Então você imagina, a população da Gamboa, da Ogiva, do Peró, tinha que dar a volta lá pelo Vinhateiro, pelo Baixo Grande, pela ponte de Ponta do Ambrósio, vindo para o São Cristóvão. Então eu apanhei muito ali, a crítica foi grande, mas de certa forma compensou. Por quê? Porque o Dr. Zé Luiz Cardoso, que ficou à frente durante todo o período de duplicação da ponte, ele vinha, conferia, ele confirmava os cronogramas. Por quê? Porque nós precisávamos liberar essa ponte antes do feriadão de finados. Então, a duplicação dessa ponte, ela ficou interrompida de domingo, de segunda-feira após o domingo de Páscoa, e foi liberada no dia 31 de outubro, um dia antes do nosso feriado de finados, né? Então foi uma correria, mas foi um trabalho intenso, direto, praticamente dia e noite, fins de semana, não tinha descanso, não tinha feriado, né? E depois que ela foi sendo liberada, toda a parte de estrutura de madeira, que dava apoio à preparação dessa obra, foi se vendo o visual e, olhando de baixo, era exatamente a mesma ponte que anterior, a mesma ponte, o visual era o mesmo, toda a linha dela arquitetônica, nada foi alterado, até a data de inauguração dela anterior está lá até hoje confirmada, não tem absolutamente nenhuma referência à nova inauguração, a não ser numa placa que foi colocada na subida da ponte. Mas havia assim, uma grande dúvida, né? Todo mundo, será que essa ponte vai resistir à passagem dos caminhões, né? Caminhões que passavam ali, caminhões pesados, né? Que continuam passando. E aí foi feito um teste. Nós fomos fazer um teste de carga, foi colocado um grande caminhão pesado e eu e o arquiteto Zé Luiz Cardoso entramos na boleia do caminhão junto com o motorista e fomos atravessar a ponte, paramos em cima da ponte, atravessamos a ponte, aí foi uma festa muito bonita e no dia 31 de outubro nós pudemos entregar à população de Cabo Frio. Foi para mim, no meu período de governo, foi a maior inauguração que eu fiz. É porque o prefeito Zé Bonifácio, quando ele quis ampliar, e ampliou, ele o fez no último ano do seu governo. E ele fez um contrato, conseguiu um empréstimo pelo antigo Banco Crefe-Sul, com 36 meses de pagamento, só que ele conseguiu esse empréstimo com uma carência de 6 meses. Ele inaugura a ponte mais ou menos em julho, e ele vai pagar a primeira prestação já em dezembro, e ele sai do governo e eu levei 35 meses pagando esse empréstimo que o Zé Bonifácio fez. Aliás, diga-se de passagem, dinheiro bem empregado. Bem empregado. Por isso que eu nunca reclamei. Tem prefeitos que quando pega uma prefeitura, sempre reclama quando alguém deixa alguma dívida. Se a dívida contraída levou o cidadão a ser beneficiado, então paga-se a dívida. Com o Zé Bonifácio foi assim. Mas com a construção da ponte Feliciano Sodré, foi fundamental todo esse desenvolvimento de Cabo Frio, né? Então eu tenho muito orgulho de estar
vinculado um pouquinho que seja nessa pequena história e ter contribuído para o desenvolvimento.